Vamos então agora a mais uma entrevista com Cristiano Machado, que conversa com Vanesca Bonfim. Ela é especialista em tecnologia de geração de energia. A concepção, a implantação e a expansão do biodigestor sertanejo é tema em destaque agora na Agroteams 2021. E para falar sobre esse assunto, nós vamos até Olinda, Pernambuco, ouvir a Vanesca Bonfim, ela que é a coordenadora da Diaconia. Vanesca, muito obrigado por sua participação aqui na Agroteams. Eu já faço a primeira pergunta. O que motivou a Diaconia a desenvolver um modelo desse tipo de biodigestor? Obrigada pelo convite. Para nós de Diaconia é um prazer participar com vocês aí da Agroteams 2021. E dizer que a Diaconia é uma organização que tem pouco mais de 50 anos e mais da metade desse tempo de existência foi dedicado ao semiárido aqui do Nordeste, contribuindo efetivamente para a convivência com o semiárido e para melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem aí no bioma Caatinga e no semiárido. Então, nesse sentido, a Diaconia investiu ao longo dos anos em tecnologias sociais de convivência com o semiárido. E uma delas, em 2008, foi experimentada por Diaconia com o apoio do projeto Dom Helder Câmara, foi o biodigestor sertanejo, um investimento aí no campo da energia renovável que pudesse favorecer a convivência com o semiárido e contribuir para melhorar a qualidade de vida das famílias. Então, a motivação de Diaconia para atuar e experimentar e desenvolver o biodigestor sertanejo vem desse trabalho de apoiar a convivência com o semiárido com as tecnologias sociais. E aí, então, ao longo desses anos, de 2008 para cá, nós estamos aprimorando e consolidando essa tecnologia e investindo para a disseminação desse modelo, principalmente nas zonas rurais de diferentes estados do Brasil, mas especialmente aqui no Nordeste, né? E quais são os principais resultados já obtidos? Então, essa é uma tecnologia que tem sido experimentada para o aproveitamento do esterco animal e a produção de energia que pudesse contribuir principalmente para, num primeiro momento, para o cozimento de alimentos, contribuindo aí diretamente tanto para a economia da renda das famílias, mas principalmente para os elementos ligados à segurança alimentar, as famílias terem melhores condições de produzir o alimento, melhorar a saúde, porque deixam de produzir usando a lenha, mas também impactos relacionados à própria questão ambiental e a contribuição aí para evitar o desmatamento na retirada de lenha para o cozimento dos alimentos. Além disso, nós já identificamos ganhos aí relacionados também à vida das mulheres, que são as responsáveis pela a manutenção aí da condição da família e da casa, com a produção de alimentos, com a retirada da lenha. Então, nesse sentido, melhora a saúde das mulheres, a alimentação das famílias, porque tem mais condição de produção de alimento. Além disso, o próprio biodigestor, ele produz um biofertilizante, e esse biofertilizante favorece a produção de alimentos mais saudáveis usados pelas famílias. Então, é um conjunto de ganhos aí, que são ganhos diretos para a questão da convivência com o semiárido e da melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras que estão na zona rural aí dos municípios. Além disso, existem ganhos hoje já relacionados à própria disseminação dessa tecnologia. Há investimentos aí em pesquisa e em estímulo a políticas públicas no campo das energias renováveis que possa incluir o biodigestor sertanejo como uma tecnologia de baixo custo, uma tecnologia de fácil acesso às famílias, que é economicamente viável, que é justa, porque favorece as famílias mais vulneráveis aí da zona rural. Então, são vários aspectos positivos que já são identificados no âmbito da implementação dos biodigestores sertanejos no Brasil. E quais são os desafios para a propagação desta tecnologia?
Então, nós temos já investido muito em pesquisa e aprimoramento da própria tecnologia, mas nós consideramos que é preciso investir ainda em divulgação da tecnologia, né? Ela precisa ser mais conhecida para que não só produtores rurais possam acessar diretamente essa tecnologia, mas principalmente o nosso papel enquanto seja uma tecnologia assumida como política pública e possa ser incluída em processos de investimentos governamentais para que seja amplamente disseminada. Então, são três aspectos importantes, né? O aprimoramento com mais pesquisas ainda para desenvolver e favorecer ainda mais a tecnologia, a própria disseminação de informações e os governos tenham mais condições de assumir essa tecnologia e incluí-la nos processos de política pública no campo das energias renováveis. Esses são questões para nós importantes no processo de disseminação. É importante dizer que essa é uma tecnologia hoje já identificada e desenvolvida em pelo menos 12 estados do Brasil. São mais de 800 biodigestores implementados e em funcionamento no país, em domicílios, né, pequenas propriedades rurais de famílias agricultoras. E essa é uma informação que hoje, para nós, a gente beneficia mais de 4.000 pessoas com o uso dessa tecnologia atualmente no país. Por exemplo, os biodigestores que foram implementados por Diaconia, que são pouco mais de 500 biodigestores desse total, eles estão todos georreferenciados e isso facilita a identificação, a localização e principalmente essa disseminação de informação que a gente tem colocado aqui. É importante aproveitar, Cristiano, essa oportunidade da AgroTeams para registrar e falar, por exemplo, de um termo de parceria que a Diaconia firmou com o governo do Tocantins. E para nós é muito importante essa parceria, porque é uma iniciativa do governo de investir numa política pública no campo da energia renovável, incluindo essa tecnologia, tendo ela como uma das tecnologias de referência num processo de energia renovável num estado que tem registros de pecuária, com produção de esterco, que é a matéria-prima para o funcionamento dessa tecnologia em escala, né? Então, isso para nós de Diaconia foi a motivação de firmar esse termo de parceria, porque o nosso papel enquanto organização da sociedade civil é estimular política pública nesse campo e política pública que atenda as famílias mais vulneráveis, principalmente aquelas que estão na zona rural, que estão no campo. Então, esse para nós é um papel importante, inclusive dessa feira, né, o papel que a própria AgroTeams tem nesse processo, né, de também incluir temas que dialogam com a população mais vulnerável e que precisa de uma melhor atenção no sentido da permanência no campo. Ok, muito obrigado por sua participação, sucesso. Esperamos na AgroTeams 2022 apresentarmos aqui resultados deste trabalho aqui no Tocantins, viu? Parabéns para todos vocês. Obrigada, estamos aqui à disposição. Nós voltamos nos estúdios e em instantes traremos mais informações aqui sobre a AgroTeams 2021. Fiquem ligados na nossa programação. Bora, com certeza, né? Aqui a gente vai falar agora sobre os novos rumos do agronegócio tocantinense. No estúdio, continua com a gente o secretário Jaime Café, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, e o presidente da AproSoja, Dari Fronza, acompanhados de Tadeu Teixeira Júnior, engenheiro agrônomo da Seagro. Online, temos conosco Ricardo Cury, presidente da Coapa, presidente também da OCB e da Siscop Tocantins. E César Halum, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Jaime, com você. Bom, mais um quadro aqui, é muito bom poder estar acompanhado de tanta gente boa, né? Lá de Brasília, nosso deputado federal, nosso amigo secretário César Halum, que tem nos dado aí um apoio muito grande no Ministério da Agricultura. Isso tem sido fundamental aí para esse momento que nós estamos vivendo. Doutor Ricardo Cury, parceiro nosso da Coapa, um entusiasta do agronegócio tocantinense,
e o momento é muito importante para esses debates, né? Está aqui conosco também meu colega de trabalho, é o Dr. Tadeu Teixeira, aquele que é engenheiro agrônomo lá da Secretaria da Agricultura, e também o Dari Fronza, produtor rural, presidente da ProSoja aqui no Tocantins, que tem vivido junto com os produtores aí esse momento bom da agricultura, né? Especialmente ele que é sojicultor, produtor de milho também, mas que sabe que pode melhorar, né, Dari? Sempre a gente tem que fazer essa busca, isso que é importante. O Estado precisa crescer mais. E nesse painel que a gente está falando aí sobre esses rumos que vão tomar aí o agronegócio no Tocantins, nada melhor do que a gente falar com quem vem lá da ponta, né? Lá do setor produtivo. E eu começo perguntando e conversando aqui com o Dari, como que o produtor, o sojicultor, o produtor de milho, o produtor de feijão, enfim, como que ele está vivendo esse momento e qual que é a perspectiva que você, como produtor, enxerga num futuro próximo aí no Tocantins. Obrigado, Café, nosso secretário, nosso amigo, primeiro de tudo. Agradeço a oportunidade. Queria cumprimentar também o nosso mediador, o Dr. Tadeu, o meu amigo Ricardo Cury, da Coapa, e o nosso grandioso César Halum, nosso secretário de Políticas. Aquele abraço. Eu acho que o Tocantins está vivendo um momento bom, mas um momento que a gente tem que ficar com o pé no chão, a gente não pode se empolgar. Fazer agricultura não é fácil e não é barato. Então a gente não pode cair na tentação, pensar que é um conto de fada. Fazer agricultura no Brasil não é brincadeira, é coisa muito séria. Doutor Tadeu, que vai mediar aqui, eu vou passar a bola para ele aqui, para ele poder fazer as perguntas e os questionamentos aí para os demais aqui. Isso aí, secretário Café, né? Agradecer, né, todos que nos acompanham. Também uma satisfação estar bem acompanhado aqui, né, pelo secretário César, né, o Ricardo Cury, nosso presidente lá da Coapa, o secretário Café, Dari Fronza aqui, nosso presidente da ProSoja, tão importante aqui, né, para o segmento do agronegócio tocantinense. Em relação a isso, foi um tema que nós propomos lá na Secretaria da Agricultura, né, quais são os novos rumos do agronegócio tocantinense. E para a gente contextualizar em relação aos novos rumos, nós precisamos também refletir em relação ao que a gente vem produzindo, o que vem de recurso para nós, né? E à medida que nós estamos todos os anos recebendo o maior aporte de recursos do governo federal, né, no plano safra, e aí depois o secretário César pode falar em relação a isso também, junto com o secretário Café, nós temos uma crescente em relação à produção agrícola. E a gente vê em todos os levantamentos que saem da Conab, né, do IBGE, um aumento de área e de produção, né, de grãos aqui no estado de Tocantins, que é o que vem realmente puxando a economia, vem fazendo diferencial no PIB. Então, gostaria de, em relação a isso, perguntar inicialmente para o secretário Café, né, secretário, o que o governo do estado vem fazer para que a gente venha, para que nós continuemos nessa crescente, nessa tendência de crescimento que vem nos últimos anos, né, o Tocantins crescendo acima da média nacional, tanto em área como produção. O que nós, como agente de políticas públicas, né, vamos fazendo aí, vamos contribuindo aí para os nossos homens e mulheres do campus continuarem a crescer junto conosco? Professor Tadeu, junto com toda essa bonança, né, da produção, do aumento da produção, a gente encontra, claro, algumas dificuldades, né? Nos últimos 20 anos, o Tocantins cresceu coisa próxima aí a mais de... Saiu o Ricardo Cury tem esses números. Há 20 anos a gente não produzia 200 mil hectares de soja, hoje é mais de 1 milhão de hectares de soja. Isso compromete a malha viária do estado, né? A demanda hoje é muito maior quando você fala em regularização fundiária, para que aquela área esteja apta a poder ser licenciada
sob o ponto de vista também ambiental, né? Então a demanda de serviço tem sido muito grande. O Estado tem feito aí um planejamento para fazer algumas rodovias, recuperar trechos importantes, pois aquela malha viária feita há 20 anos atrás, ela não previa esse peso todo de carreta que nós estamos tendo hoje no Estado. Então a gente já precisa se planejar para um futuro próximo aí, que eu não tenho dúvida, Dari, que daqui a 10 anos nós dobramos novamente a produção, havendo um incremento de área, mas também tendo um aumento na produtividade do Tocantins, que isso está acontecendo gradativamente em áreas novas que estão sendo ingressadas agora, com a melhora do solo, a correção que vai fazendo, você tem um aumento na produtividade. Então, a demanda por infraestrutura sempre é grande, e o governo está buscando fazer isso. Temos uma luz importante, isso vem de Brasília, uma demonstração do governo federal em resolver, de fato, aquela demanda da 235, que vai ampliar uma fronteira enorme. E eu estou vendo uma campanha forte do César Halum na busca disso, da bancada federal do Tocantins, especialmente o senador Eduardo Gomes. A gente tem percebido isso. O governo do estado está fazendo essa gestão, o governador Mauro Carlessi é muito atuante também nessa solução aí, e a gente percebe que haverá aí esse bom momento. Esses desafios são grandes, a gente tem sido muito demandado, especialmente na questão da regularização ambiental. Nós estamos sempre sendo demandados, doutor Ricardo Cury, e eu propus há uns dias atrás para o presidente do Naturatins, para que a gente crie dentro do Naturatins uma sala do produtor. Isso deverá ser anunciado em breve, onde o produtor vai poder... onde o produtor vai poder ouvir do governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, como que está o seu processo lá dentro da Naturatins, que é uma demanda grande, o Dari sabe disso, o César sempre é demandado também por essas questões. Dou entrada no meu processo de licenciamento lá, leva 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, né? E muitas vezes está faltando o técnico dele ir lá cumprir uma diligência que tem, ou muitas vezes o próprio técnico do Naturatins mesmo comeu mosca e deixou passar, aquele processo não aconteceu. Não é raro acontecer isso, a gente sabe. E essa estrutura, eu tenho conversado bastante com o Renato, eu tenho certeza que vai dar certo. A gente vai poder ter uma sala do produtor lá, para ele acompanhar o seu processo. Que eu vejo que são os grandes gargalos que a gente tem para poder fazer com que deslanche cada vez mais a produção no estado. Realmente é um gargalo, né? A gente sabe que se trava o licenciamento ambiental, o produtor trava o financiamento, né? Entre outras coisas. Então, realmente, secretário, é uma política assertiva, né, proposta aí pela Secretaria da Agricultura, que eu acho que vai fazer diferença, né, Dari? Aí para o setor produtivo, né? O que você pode contribuir em relação a isso para os nossos telespectadores? Eu queria contribuir um pouquinho e falar um pouquinho mais da parte logística. Com certeza o que o Café falou, os entraves de fora da porteira são muito positivos quando abre portas novas, principalmente no sentido que ele falou. Mas eu queria colaborar um pouquinho mais na parte de logística. O Tocantins realmente está vivendo um momento bom, mas temos muitas rodovias em maus estados. O Ricardo Cury sabe da vontade do povo ali, da região deles, de Pedro Afonso, em ligar 235. O nosso presidente teve a felicidade de inaugurar a ponte. Eu tive lá, a ponte do Rio Parnaíba, muito importante. A gente escuta direto do ministro Tarcísio falando em derrocar o Pedral de São Lourenço, tornar a hidrovia, que é uma vontade, e nós temos isso, o Tocantins tem no sangue essa logística. Nós somos rodeados de 7, 8 estados, todos eles produtores, e o Tocantins é a veia dorsal. Então, cortado pela 153, né? Então é muito importante ter sim essa logística funcionando dentro do nosso estado. Isso aí, Dari. O pessoal vai projetar para nós aqui alguns slides para a gente, né, tomar como referência alguns números interessantes que o Tocantins vem produzindo, alguns números
em relação ao volume de recursos, né, aportados aqui para o Estado do Tocantins, a gente já comentou em relação a isso, né? Então a gente pode ver aí que à medida que o governo federal vem ampliando o recurso pelo Plano Safra destinado ao Estado do Tocantins, consequentemente nós estamos ampliando também a nossa área de produção, né, tanto de soja como milho, são carro-chefe do Estado hoje, né, soja e milho. Logicamente nós temos outros segmentos importantes, mas o soja e milho realmente que tem um grande volume de área, né? Pensando também nesse sentido, nós temos outro gargalo em relação ao Plano Safra, que é em relação ao armazenamento, e a gente pode observar aqui os dados, né, que a nossa produção hoje ela é muito maior do que a nossa capacidade de armazenamento. E aí, em relação a isso, né, eu queria passar aqui para o Ricardo Cury, que tem experiência ali na Coapa em relação ao armazenamento, até puxando em relação ao que o Dari colocou, né, em relação à infraestrutura, o que a gente precisa avançar nisso para que o nosso produtor consiga realmente ganhar ainda mais, né, mediante a toda a dificuldade que o setor enfrenta também. E aí, o que a gente precisa realmente avançar, Ricardo? Bom, boa tarde, é um prazer, uma honra mesmo, verdadeiramente estar aqui com vocês. Meu amigo César Harum, meu companheiro de luta, Dari, secretário Café, Tadeu. Vejam bem, eu queria reforçar, quando a gente trata de novos rumos do agronegócio tocantinense, eu queria chamar a atenção, porque esses dados que estão aí planilhados, eles mostram claramente uma evolução muito significativa, e o Tocantins ganhou o que a gente chama de significância econômica. Ele é o 12º no ranking do valor bruto de produção, ele experimentou dobrar, de 2012 para cá, ele dobrou o PIB do agro tocantinense. E isso nos permite hoje projetar para o futuro do agro tocantinense o que eu queria chamar e aproveitar esse espaço aqui é dizer que nós estamos caminhando bem para um processo que eu chamo de agroindustrialização do Estado. O setor primário hoje, ele é competitivo, como o Dari bem lembrou, eu queria reforçar as palavras dele aqui. Você trabalhar hoje 1 hectare de soja, de milho plantados, isso perfaz um valor aí, guardando-se as proporções de uma baixa tecnologia para uma mediana, para uma alta tecnologia, algo em torno de R$ 4.500 por hectare. Então, não é brincadeira, e isso exige um nível de profissionalização muito elevado. Além de nós estarmos falando disso aqui, é preciso reforçar que mais do que as tecnologias do Agro 4.0, nós precisamos reforçar também que nós também necessitamos de uma infraestrutura 4.0. Os gargalos, né, para que esse processo de agroindustrialização siga em frente, ele se consolide como o setor primário está se consolidando. Nós temos problemas de estradas vicinais, nós temos problemas, por exemplo, na região que a Coapa atua aqui, nós precisamos urgentemente um esforço parlamentar e de decisão política por parte do governo do Estado na efetiva BR-235, que você vai poder... Isso vai gerar para o Mato Piba como um todo, especialmente para o estado do Tocantins, uma idade de aumento da base do setor primário. Nós precisamos, por exemplo, eu não entendo ainda como o Tocantins não criou um programa, não tem isso como lição, não leva para baixo do travesseiro um programa de aumento da produção de milho, por exemplo. Nós precisamos ser mais competitivos, o agricultor mais competitivo, porque hoje nós temos um volume de soja produzido que nos permite
pensar em proteína animal, mas o volume de produção de milho ainda não está consolidado, ou seja, nós não temos um volume de produção que nos permite pensar numa agroindústria, pelo menos a agroindústria de pote, como, por exemplo, a Coapa tem um plano de negócio, né, para diversificação, para a indústria, para atrair um parceiro empreendedor ou para ela mesma empreender. E hoje um dos gargalos é a produção de milho. Está muito justo o que o Tocantins produz de milho hoje. Então, fica essa lição de casa. Nós precisamos de uma infraestrutura também 4.0 e nós precisamos incentivar, aí quando eu falo por parte do governo estadual, criar mecanismo, criar uma política pública que não penalize o produtor, como vem penalizando, para ele produzir milho, né? Então é isso, o futuro que eu vejo para o agronegócio tocantinense, num horizonte aí de médio prazo, de 3 a 5 anos, é um futuro muito promissor. É preciso, e o produtor rural que aqui desenvolve sua atividade, está muito profissionalizado, né? Porque eu reforço novamente as palavras do Dari, não é para amador, é um negócio que precisamos levar com muita profissionalização, né? E nós não queremos mais do Estado do que criar um ambiente favorável para que isso ocorra, né? Na verdade, nós precisamos de educação de qualidade, de saúde de qualidade e de uma infraestrutura que permita o setor primário produzir com tranquilidade, né? Nós temos cooperados aqui na nossa região que têm dificuldade em tirar seus grãos produzidos, por exemplo, no município de Lizarda, Centenário, Recursolândia, eles têm dificuldade em trazer essa produção para a infraestrutura de armazenagem da nossa cooperativa, por exemplo. Então, quando a gente fala em novos rumos para o agro tocantinense, a gente tem que se atentar também a essa condição extraordinária que o Tocantins ganhou, mas também não perder de vista os gargalos para que a gente, ao invés de vermos só caminhões graneleiros percorrendo as estradas tocantinenses, a gente passa a ver caminhões frigoríficos também, né? Então, é isso que eu queria trazer para o painel de hoje, essa contribuição, e deixar claro que o futuro do Tocantins está para o Mato Piba, está para a produção nacional, uma região de extrema importância. Eu acho que o nosso futuro é brilhante, basta nós termos condições de competir em igualdade de condição com outros polos de produção pelo país afora aí. O Dari quer contribuir nessa sua fala, Ricardo, aí eu já passo aqui para o secretário César. Dari? Muito bem falado, Ricardo. A situação dos armazéns, nós sentimos na pele esse último ano, nós tivemos andando em algumas propriedades, né, Café? Foi terrível a perca que nós tivemos, exatamente porque falta armazéns no nosso estado. Aliás, falta no Brasil todo. Nesse sentido, a ProSoja Brasil, acho que depois o César pode até complementar, nós fizemos um pedido para a Tereza Cristina que desse dinheiro do Plano Safra, que se destine pelo menos 3 bilhões para se fazer armazéns a nível de propriedades rurais. E nós também, lógico, a ProSoja tem uma visão muito ampla do crescimento que nós precisamos ter no sentido vertical, não só de produzir soja e milho, mas ter essa conjuntura, desde etanol, de milho, criação de aves, frangos, suínos. Afinal de contas, tem uma ferrovia, provavelmente esse ano que vem, começa já a operar com containers e vai vir tanto mercadoria para nós aqui como nós vamos conseguir estar trabalhando com igualdade com outros estados, levando, claro, carnes, enfim, o nosso Tocantins, que é um excelente produtor de carnes também. A gente tem uma visão muito boa do estado, de um crescimento vertical. Secretário César, foi colocado muito bem aqui, tanto pelo Café, né, quanto o Dari, quanto o Ricardo Cury, em relação a esse cenário, né? O que o senhor pode nos falar em relação ao que o Ministério da Agricultura
né, vem fazendo para que a gente consiga avançar, né, nessa verticalização também aqui no setor produtivo no estado de Tocantins? Com meus cumprimentos aí a todos os produtores e produtoras rurais do Tocantins e do Brasil. É uma alegria poder estar, Tadeu, participando com vocês nessa troca de ideias. Meu abraço ao amigo Dari Froza, presidente da ProSoja Tocantins, ao Ricardo Cury, que às vezes eu chamo de meu padrinho, né? Porque foi um dos primeiros amigos que a gente fez no início do Tocantins, quando ele chegou como funcionário da empresa Campo para implantar o Prodecer 3 em Pedro Afonso. Depois disso, ele resolveu deixar o emprego na Campo, virou um produtor rural, né? E criaram a Coapa e essa cooperativa que dá um exemplo maravilhoso ao Estado, e eu gosto de ter o Ricardo Cury sempre como um conselheiro. E cumprimentar o secretário Café. Parabéns, Café, pelo trabalho que você vem realizando, pelo dinamismo, porque você conhece o Estado, você conhece os produtores, você conhece os nossos gargalos, os desafios que precisamos enfrentar, e tem prestígio junto ao governador do Estado para poder levar as demandas dos produtores. Então, você é a pessoa certa para fazer essa ligação entre os produtores rurais e o governo do Estado. E parabéns pela realização da Agrotins virtual. Acho que é extremamente importante, porque eu sempre digo que a Agrotins é o balizamento que nós temos para a próxima safra. É em função dos negócios que acontecem na Agrotins, como compra de insumos, de máquinas agrícolas, de equipamentos, é que nos dá uma ideia do que é que nós vamos plantar na próxima safra. Para que em outubro, no início do nosso plantio, a gente tenha uma previsão de aumento de safra que vem sendo crescente ano a ano, não só no Tocantins, como no Brasil, batendo recordes consecutivos. Tudo isso é um trabalho integrado entre a política agrícola que é implantada pelo Ministério da Agricultura, mas integrado com todos os estados e com todas as instituições. Nós não podemos deixar aqui de registrar isso. As instituições representativas de classe têm sido extremamente importantes na ajuda de tomada de decisões. Aqui no Ministério, eu tenho aprendido muito com a ministra Tereza Cristina. Ela tem um equilíbrio muito grande, um grande relacionamento com os produtores e respeita cada um dos segmentos, mas em todas as suas decisões ela consulta primeiro as entidades representantes dos produtores. E aí ela faz o que é possível, nem sempre atende o desejo de todos, porque nós não conseguimos fazer isso, o governo não tem essa capacidade de atender a todas as demandas, mas a gente realiza aqui o que é possível. E a gente realiza isso reunindo tudo no Plano Safra. Todo ano, na construção do Plano Safra, é um desafio a mais. Mas nós estamos vendo crescendo nos últimos anos o valor destinado para a equalização, o que permite um avanço em determinados programas. Nesse ano, a gente está tendo uma dificuldade enorme, porque o Brasil entrou numa situação de ajuste fiscal difícil, porque a pandemia obrigou o governo a fazer alguns gastos que não estavam previstos. E isso fez com que o governo aumentasse a dívida, fez com que o governo sacrificasse todo o seu orçamento, e nós estamos tendo muita dificuldade para compor esse Plano Safra. Mas a gente está resistindo para que ele possa ser um pouco maior do que o Plano Safra que está se encerrando agora no dia 30 de junho. Evidentemente que não depende só do Ministério da Agricultura, nós dependemos muito do Ministério da Economia. E a ministra Tereza Cristina, com o ministro Paulo Guedes, estão permanentemente aí reunidos, as equipes técnicas dos dois ministérios, para a gente chegar a um valor comum. Isso está um pouco atrasado, porque demorou votar o orçamento, mas eu creio que de hoje para amanhã a gente já tem um balizamento. Nós temos o esqueleto do Plano Safra pronto,
e evidentemente que nós vamos jogar agora os valores de acordo com a liberação que nós vamos ter para a equalização dos juros. Mas uma coisa é clara, de tudo que falou o Dari Fronza, e falou também o Ricardo Cury, e o início da colocação do nosso secretário Café, a gente percebeu, por esse plano safra que está se encerrando, que os recursos destinados aos investimentos se exauriram muito cedo. Nos primeiros 3, 4 meses do plano safra 2020-2021, o dinheiro para o investimento foi-se embora. Nós tivemos que fazer alguns remanejamentos para continuar atendendo. Mas por que isso foi ruim? Não, foi muito bom. Se a demanda por investimento, recurso para investimento está alta, é porque existe uma confiança do produtor rural na política agrícola determinada pelo Ministério da Agricultura. Então você, Tadeu, que é um técnico da área, que também está conduzindo esse painel e que tem uma experiência grande sobre como isso funciona, sabe das dificuldades que o governo tem. Porque o governo, o orçamento público é igual um lençol curto. Você cobre a cabeça, destampa os pés, cobre os pés, destampa a cabeça. Porque é todo mundo brigando por recurso. A educação quer recurso, a saúde quer, a segurança pública quer, o esporte quer, a agricultura deseja, a indústria deseja, e o governo tem que ficar se ajustando nisso. Então nós estamos nessa luta aí. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês, eu não posso falar muito sobre o Plano Safra, porque ainda não está fechado, nós precisamos anunciá-lo, e há uma expectativa de poder anunciá-lo até o dia 25, porque dia 1º de julho ele tem que estar já pronto nos bancos para iniciar a contratação, e não posso adiantar muita coisa, porque eu não gosto de criar expectativa. Mas a ministra Tereza Cristina, desde o início, deixou muito claro nas nossas reuniões de trabalho que era importante manter o apoio ao pequeno agricultor, à agricultura familiar e ao médio. Então, o PRONAF e o PRONAMP são 2 programas que continuarão sendo prestigiados, com taxas de juros bem adequadas, para que eles possam crescer. Nós queremos que o produtor do PRONAF passe logo para o PRONAMP, o PRONAMP venha para o considerado grande produtor. E aqueles que estão fora de todo o programa do Plano Safra, que eles sejam incluídos ali no PRONAF. Então, é preciso abrir espaço para conduzir mais produtores para dentro. Mas nós precisamos dar um apoio maior ao pequeno e ao médio para que eles criem essa estrutura. Até porque o grande produtor, ele tem mais recursos de negociação direta com os bancos, utilizando de recursos livres dos próprios bancos, para que eles possam trabalhar tendo os juros do Plano Safra como um parâmetro, um balizador para essas negociações. E nós temos visto casos em cooperativas e em grandes produtores que às vezes têm conseguido taxas melhores do que as do Plano Safra nessas negociações diretas. Então, há essa determinação do PRONAF e do PRONAMP. Agora, para investimento, tem 2 coisas aí que nós vamos prestigiar. O primeiro é o programa PCA, que é o Programa Construção de Armazéns. Esse é um gargalo que nós precisamos investir muito. Estamos aumentando a nossa safra. A produção de grãos está aumentando. Nós temos que aumentar, então, a armazenagem. No ano passado, eu me lembro bem, quando o Ricardo Cury me ligou, assustado, de que a VLI estava lenta. A VLI é a empresa que faz o transporte de grãos pela ferrovia Norte-Sul, e a VLI estava demorando retirar os grãos dos armazéns, e a colheita estava a todo vapor, e estava chegando os grãos da roça, e os armazéns lotados não tinham onde armazenar. Era preciso a VLI esgotar, mandar para o Porto de Itaqui para exportação, para abrir espaço para armazenagem. Foi um gargalo, foi uma situação difícil, e que, felizmente, a VLI conseguiu fazer um esforço grande, mas teve muita preocupação e tirou noite de sono de muito produtor rural. Então, o PCA, o Programa de Construção de Armazéns, será prestigiado nesse Plano Safra, terá um aumento de valores destinados. Eu
só peço ao Dari Fronza, que falou no valor de 3 bilhões, mas eu peço a ele me permita não dizer ainda o valor, porque nós não estamos com o plano de safra todo fechado, esperamos poder fazer isso daqui para sexta-feira, mas, com certeza, esse é um plano, um projeto que nós vamos prestigiar porque ele é importante para o Brasil. E o outro que nós vamos também dar um incentivo, um incremento maior, é o programa do ABC, que é o Programa de Desenvolvimento de Cultura de Produção de Proteína Animal e Vegetal de forma sustentável. O Brasil dá o maior exemplo ao mundo. Não existe no mundo um programa que se aproxime dos resultados do programa ABC implantado no Brasil. Não há no mundo uma legislação ambiental mais rigorosa do que a brasileira, com o nosso Código Florestal, e não há país no mundo que tenha uma legislação sobre reserva legal igual tem o Brasil. E eu não sei por que esse povo cisma de continuar nos criticando e querendo impedir o nosso crescimento com denúncias sobre preservação ambiental. Então, nós sempre fizemos isso de forma voluntária. O Brasil assumiu esse programa na COP15, em 2009, lá em Paris, como voluntário. E nós temos feito e dado o melhor exemplo ao mundo. Então, esse é um programa também que nós vamos destinar e que muita gente está apelidando Plano Safra de Plano Safra Verde. Mas nós precisamos, porque a demanda lá fora por proteína animal e vegetal é muito grande, mas também a exigência sobre a sustentabilidade tem aumentado e nós precisamos estar atrelados, todos os nossos programas de crédito, a também um programa ambiental que seja possível de realizar. O produtor brasileiro é o maior preservador que existe. Né? Nenhum produtor brasileiro quer colocar fogo na sua fazenda. Isso só traz prejuízo para o produtor rural. Ele fica nessa época agora de estiagem, de sol intenso, que a ameaça de incêndio é grande, ele fica de plantão protegendo a sua propriedade e dos vizinhos, porque ele não quer o fogo. Então é um engano quando dizem que o produtor faz queimada. Isso é coisa do passado, há muito tempo atrás. Então, o produtor é o maior preservador ambiental que nós temos. Então, o Plano Safra vai trabalhar nesse sentido, Tadeu, de prestigiar onde tem os gargalos. Agora, evidentemente que a gente queria ter muito dinheiro disponível para ampliar. Porque se a gente vem batendo recordes da safra, a tendência nossa é continuar crescendo. Agora, isso é proporcional ao crédito disponível para o plantio. É preciso ofertar o crédito. Mas para que a gente não fique nessa dependência exclusiva do crédito público, do financiamento público, porque hoje o Plano Safra consegue atender 1/3 da demanda, o resto o produtor ou entra com recurso próprio, ou são as trades que financia, ou arruma trocas, permutas, um jeito ou outro. Tem localidades aí que o posto de combustível é o financiador da lavoura. Então, é preciso entrar mais dinheiro privado no financiamento, no crédito rural. Por isso, nós estamos desenvolvendo 2 projetos importantes. Um é a CCA. A CCA é uma CPR aumentada. A CPR é uma célula do produtor rural que só serve para o produtor. A CCA, ela tende a atender toda a cadeia. É uma cédula de crédito agrícola para atender toda a cadeia. Por exemplo, no algodão, ele atende o produtor do algodão, mas atende o fabricante de calça jeans, que é onde termina a cadeia. Então, essa é uma forma de entrar o dinheiro privado no crédito. E outra foi um projeto recentemente aprovado pela Câmara, pelo Senado, houve vetos da União, mas foram derrubados os vetos, e de tal maneira que nós aceitamos que é o FIAGRO, que é o Fundo de Financiamento do Agro. Aquele que evita que permite entrar o dinheiro externo, internacional, para financiar o agro, sem que você precise vender a terra para estrangeiro. Então, através do fundo, ele adquire ações, ele participa dos lucros do investimento, é um fundo. Acho que o FIAGRO foi outra fórmula que a ministra Tereza Cristina e toda a nossa equipe técnica conseguiu entender que ele era muito importante para o Brasil. Então, se a gente conseguir, e há um acordo já firmado, uma conversa bem adiantada com o Ministério da Economia,
para que no Conselho Monetário Nacional a gente tenha um aceleramento da aprovação, para que esses dois projetos entrem em ação rapidamente, que sejam regulamentados o mais rápido possível. A CCA, ela vai entrar através de medida provisória, e o FIAGRO já está aprovado, agora é sua regulamentação. Então, tudo isso são fórmulas de você financiar. É preciso aumentar o crédito. Se a gente aumentar o crédito, a gente que está prevendo agora 270 milhões de toneladas, a gente chega a 300 milhões de toneladas daqui a 2 anos. E a gente pode passar disso, porque nós temos mais de 60% das nossas áreas ainda protegidas e não utilizadas para a agricultura. Estamos utilizando, não chega a 30% da nossa área disponível para a produção agrícola. Então, o Brasil é um país que preserva muito, que tem muita área disponível. Mas o nosso sucesso de aumento de safra não tem sido com aumento de área. Se nós aumentamos a área 3%, nós aumentamos a produtividade em 7%, 8%. Quer dizer que as novas tecnologias, a pesquisa, o trabalho que a Embrapa tem feito nesse país afora, tem permitido nós aumentarmos a produção sem aumentar áreas, ou seja, diminuindo e reduzindo drasticamente o desmatamento. E o programa ABC, com o plano ABC, é justamente para aproveitar as áreas degradadas. Então, acho que estamos no caminho certo. Evidentemente que talvez a gente queria que o Plano Safra nós tivéssemos muito mais disponibilidade para atingir 50% da demanda do crédito. Felizmente não temos, mas estamos trabalhando firmemente para que o dinheiro privado entre no financiamento do crédito. Como ele entra no financiamento do crédito imobiliário, então tem que entrar no crédito rural. Porque hoje a menor inadimplência que tem no mercado é do crédito rural. E antigamente se não aplicava no crédito por causa da inadimplência. Mas o seguro rural entrou para ajudar isso. Esse ano nós conseguimos segurar uma área de mais de 17 milhões de hectares no Brasil. E para o próximo ano, uma previsão de chegarmos a 25 milhões de hectares com seguro, principalmente o pequeno e o médio. Então, isso está dando muita confiança às instituições financeiras para começar a entrar com capital privado no financiamento do agronegócio. Isso aí, boas notícias, né? Escutamos aí do secretário César, né? Lá no Ministério da Agricultura, né? Acredito aí que Dari, que está aqui no setor produtivo, Ricardo Cury, tanto também o nosso secretário Café, que também é produtor, né? Escutaram boas notícias e as perspectivas são boas realmente aqui para o cenário no estado de Tocantins. Mas nós não podemos deixar de falar também em relação à tecnologia, né, secretário? Nós estamos com o tema da feira aí, Agricultura 4.0, o Agro 4.0. E o que é que nós podemos falar em relação aos novos rumos do Tocantins, em relação a esse segmento tecnológico chegando no nosso produtor rural? O que é que o produtor vem investindo? O Dari frisou muito bem em relação que não é para amador realmente, é um segmento caro. Mas o produtor que é bom, o produtor que é antenado, né, ele busca essa tecnologia para quê? Para que realmente ele tenha incremento de produtividade, e a gente vem observando isso no estado de Tocantins, ano a ano, o nosso produtor alcançando maiores rendimentos, né, tanto para soja como para milho. Muito importante também colocado em relação ao segmento do milho, nós precisamos avançar realmente. O milho, nós pegamos em estados produtivos, aí o milho acompanhando em mais de 40% a área da soja plantada, né, com a cultura do milho, principalmente na segunda safra. E eu acredito que o estado de Tocantins também vai se consolidar dessa forma. Então, secretário Café, né, nós estamos com um prazo curto aqui, ao vivo, né, então a gente precisa concluir, passar a palavra para os colegas que vêm à frente. Então, deixa aí para nós a sua mensagem também em relação aos novos rumos do agronegócio tocantinense. Eu tenho a dizer que esse quadro tinha que ter pelo menos mais uns 3 tempos desse, Ricardo. Mas um tema que o Ricardo colocou aqui, muito importante, relacionado à industrialização do Estado, né? Isso fica como todo esse debate aqui de infraestrutura, de regularização, bate nessa tecla da industrialização. É um desafio muito grande e fica um exercício para que a gente faça após a feira, secretário César, para que a gente possa segurar o produto que nós temos aqui no Tocantins, para a gente poder agregar valor nisso. E a integração é a chave de tudo, que vai
criar condições para que o pequeno, o médio, o grande ganhem dinheiro juntos, né? Então, eu deixo aqui como uma mensagem importante essa reflexão para, após o evento, a gente prosperar, Dari, Ricardo, nessas tratativas aí, para a gente poder fazer com que esse produto nosso seja industrializado aqui, gere renda, dê condições para que o governo possa pegar os financiamentos e poder pagar as dívidas após a contração desse recurso. Então, muito obrigado a cada um que nos assistiu e continue nos assistindo pelo canal da Agrotins. Obrigada, secretário Jaime Café, e também a todos os participantes. Parabéns pela explanação. E nós estamos chegando quase ao fim, mas ainda não acabou não, viu? Vamos para um rápido intervalo, então não me abandona, fica comigo que depois do intervalo tem mais.